Olá, alunos dos sextos anos A, B e C. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Orientação de Estudos, professoras Simone Maria Cláudia, Escola Francisco Antônio Gonçalves. Dando continuidade à nossa aula de orientação de estudos, a professora Maria Cláudia deixou algumas questões para vocês refletirem e estarem respondendo. Vamos a elas. A. No estudo que está sendo realizado por meio do WhatsApp, você utiliza mais o internetês ou o português? Ou seja, nas aulas, né, lá do grupo da escola, do grupo dos sextos anos, é uma pergunta individual. Você utiliza mais o internetês, que é aquela linguagem abreviada, ou o português, que é a linguagem normal, da norma culta da nossa língua portuguesa. Você tinha que responder, né? Quais dela você utiliza. B. Ao conversar com seus colegas, você utiliza mais o internetês ou o português. Ou seja, lá no bate-papo no WhatsApp ou anteriormente, né, lá na escola, no horário dos intervalos, você utiliza mais palavras abreviadas, gírias ou o português correto. C. Você considera que deve ser usada a mesma linguagem internetês ou português para conversar com um colega ou com um professor durante os horários de estudo? Comente seu ponto de vista. Olha, para conversar com um colega, você pode até usar a linguagem internetês, mas para conversar com um professor em horário de estudo, não use essa linguagem internetês. Procure usar a linguagem, né, culta, a linguagem padrão, né, da língua portuguesa. Sei que não é fácil, mas é o que é mais propício, sugerido. Por quê? Você utilizando na oralidade, na fala, as palavras, né, da nossa língua corretamente, facilita também a sua escrita, porque você não vai cometer erros, tá? Se você utiliza uma linguagem internetês, você corre o risco de também passar isso para o papel, para a escola. E isso não é, como se diz assim, de bom senso, não é o adequado. Então tem que tomar esse cuidado. D. Você entende toda a linguagem do internetês? E o seu professor? Você sabe se ele entende? Olha, a maioria dos alunos entende porque faz parte hoje, né, do cotidiano desses alunos. Tanto na internet quanto, né, quando nós tínhamos uma relação mais próxima na escola, por exemplo. Mas e o professor? O professor, ele até pode entender algumas palavras, mas ele não as utiliza em suas aulas, tá? Ou se utiliza, é para dar exemplos. Não é também, como se diz assim, indicado que professor utilize essa linguagem. Próxima. Porque na internet usamos uma forma de escrever diferente daquela que usamos em sala de aula ou em outros lugares. Porque a internet, muitas vezes nós temos que digitar rápido, é algo mais, vamos dizer assim, que não é tão formal. Então você pode até usar essa linguagem do internetês. Agora, na sala de aula, né, num trabalho, por exemplo, aí, né, como se diz, é indicado que você use a norma padrão da nossa língua portuguesa. Por quê? Porque é exigido que você saiba ler e escrever corretamente. Quer dizer, você está sendo avaliado a todo momento. Se você conhece a língua portuguesa, as palavras, né? Se você conhece as regras, tá?
F. Você tem se confundido e escrito internetês nas atividades que são realizadas para serem avaliadas? É uma resposta pessoal. Olha, tomara que não, porque se você está se confundindo, você tem que ficar atento, tá? Para não manter essa confusão, pois ela poderá no futuro prejudicá-lo, tá? G. Podemos substituir o português pelo internetês? Enfatizar que ao escreverem no grupo de estudo que estamos usando, eles devem usar o português e nós também, em contrapartida, evitaremos ao máximo as abreviações e a linguagem internetês. Então, nós podemos substituir? Não. Tá? Tanto na escola, nas instituições, por exemplo, faculdade, universidades, mesmo em empregos, né? Algumas funções, por exemplo, advogados, também nós temos jornalistas. Nós não devemos usar a internetês. A internetês, ela pode ser usada em grupos de WhatsApp com colegas, né? Agora, em certos momentos, nós não devemos usar esse tipo de linguagem. Nós devemos utilizar a linguagem correta da nossa língua materna, que é a nossa língua portuguesa. Ou seja, uma redação para a escola, uma redação para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Que abre aí muitas vezes uma vaga para universidades. No emprego, né, que você tem que enviar um relatório para o seu chefe. Quer dizer, você perde totalmente a credibilidade se você usar o internetês, tá? Então, pode-se usar o internetês? Sim, mas em alguns lugares, tá? Em WhatsApp que você tem, né, com os colegas de escola, com os amigos, você pode até utilizar, porque ali é algo mais, vamos dizer assim, íntimo. Agora, na escola, numa faculdade, numa universidade, quando você vai prestar um concurso, uma redação, aí você tem que usar a norma culta da nossa língua portuguesa, tá? Aí, gente, vem mais uma atividade aqui. Nós colocamos aula 2, né? Mas já é a aula 3, tá? Vou até mudar aqui. E o que vocês vão fazer? Vou até mudar aqui também para ficar mais fácil. Peça que os alunos anotem no caderno sim ou não para as seguintes perguntas. Então, o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão copiar essa tabelinha, tá? Ó, vou dar essa aula para vocês estarem copiando a tabela no caderno de orientação de estudos e vocês vão responder e depois que terminarem vão me enviar as respostas, tá? Vamos lá então. Vamos analisar essa tabela? Olha, é uma tabela simples, tem sim e não. O que vai fazer? Colocar um X, tá? Então, olha as questões. No grupo de WhatsApp, podemos postar piadas, imagens, emojis ou fotos? Sim, não, né? Cada um sabe. Emojis, gente, são aquelas figurinhas, né? Que aparecem muitas vezes ali uma risadinha, né? Um choro, tá? Então, esses são chamados de emojis. Então, sim ou não? Podemos ficar conversando a todo momento, não respeitando o início e o término das aulas? O que vocês acham? Tá faltando aqui. Então, olha, no grupo lá de escola, né? O grupo que vocês têm do 6º ano, né? Vocês frequentam, porque tem do 7º, tem do 8º, do 9º. Vocês podem postar piadas, imagens, emojis, fotos? Sim ou não? Fácil, né? Porque tem as regras dos grupos, né? Podemos ficar conversando a todo momento, não respeitando o início e o término das aulas?
Por exemplo, a professora está passando um vídeo. É para vocês ficarem lá no grupo, postando, falando de algo que não está relacionado ao conteúdo? Sim ou não? C. Podemos escrever qualquer tipo de coisa sem pensar ou refletir sobre o que estamos escrevendo? O que vocês acham? Por exemplo, a professora está dando uma aula sobre os planetas. Aí eu escrevo lá algo relacionado à fotossíntese. E aí, está relacionado? Ou estou tendo uma aula de língua portuguesa e escrevo lá que tenho que sair, que tenho que almoçar, que estou com fome. Vocês acham isso, como se diz assim, certo? Então, podemos escrever qualquer tipo de coisa sem pensar no grupo? Sim ou não? D. Podemos escrever todo o tempo, não identificando se outros, não estão conseguindo escrever ou responder? Por exemplo, eu fico escrevendo, não estou lendo o que as outras pessoas do grupo estão fazendo, também estão expondo. Posso escrever todo o tempo? Vamos à próxima? D, né? E. Podemos compartilhar fake news, que são as notícias falsas? Posso colocar uma notícia lá no grupo que eu não sei se é verdadeira? Não, né? E, F, desculpa. Em um grupo de estudos, podemos mandar áudios para fazermos comentários ou perguntarmos dúvidas aos professores? Quer dizer, você acha viável, né? Muitas vezes o professor tá lá falando da sua aula, você enviar áudio? Sim ou não? Podemos ficar desviando os comentários dos temas de estudo que estão sendo tratados? É como eu falei, né? Eu tô lá falando dos planetas, de repente alguém entra e fala do almoço. Então isso atrapalha? Sim. Já pensou um palestrante está fazendo uma palestra, alguém ergue o braço e pede para ir ao banheiro? Será que essa palestra, como se diz, está sendo importante para essa pessoa? E o palestrante, como ele se sentiu diante disso? Né? É como se considerado um desrespeito. Então tem que pensar muito antes, tá? Próximo. Podemos ser impacientes e não esperarmos a dúvida ou pergunta de um colega ser respondida pelo professor e continuarmos escrevendo? Muitas vezes, né, você está ouvindo a pergunta do seu colega, a resposta também, e você não espera, você já, como se diz, já começa a falar de um outro assunto. Então, você tem que ter paciência, esperar que o professor esclareça a dúvida também do seu colega. Todos nós temos o direito de aprender, tá? Então, fica a dica também. Outra coisa, podemos usar palavras ofensivas e grosseiras para com os colegas e professores, iniciando às vezes até brigas no WhatsApp, gente? Vocês acham que sim ou não? Vocês acham que, por exemplo, algo muito importante você responder aquele seu colega, né? Muitas vezes vamos supor que o seu colega colocou ali no grupo, né, de estudos do sexto ano que ele terminou a lição. Você acha que isso é importante para o grupo? Né? Você acha que é viável que você tenha que responder? Ou se o seu colega contou algo sobre a vida ali dele naquele momento, escreveu assim: "Ai, hoje eu saí com meu pai". Quer dizer, você acha que você tem necessidade de colocar isso? Ou melhor, você tem necessidade de respondê-lo? Ignora, gente.
né? O importante é estar falando sobre o conteúdo que está sendo desenvolvido pelo professor, é aprender com aquela aula e não discutir coisas assim que não são importantes naquele momento. Né? Se o seu amigo, se o cachorro dele tomou banho, se o cachorro comeu, se ele saiu, se ele não saiu. Então deixe. E o seu amigo que colocou isso no grupo, todo mundo vai ver a falta de respeito dele, né? Que não é para ser feito isso. Próxima pergunta. Nos grupos de estudo, podemos escrever sem nos preocuparmos se estamos escrevendo errado? Sim ou não? Será que num grupo também, né, principalmente grupo de estudo, você escreve tudo errado, você não percebe a importância da ortografia, da escrita das palavras? Né? Não é muito mais bonito aquele aluno que escreve adequadamente, que sabe, que vai pesquisar no vocabulário, né? Como o que significa aquela palavra que apareceu no texto? Tem o Google, né? Quem tem dicionário em casa de língua portuguesa. Então, vocês vão responder essas questões, fazer a tabelinha, tem que copiar as questões, sim, no caderno, tá? Não precisa ser em folha separada, vai fazer no próprio caderno de OE, mas vou pedir a gentileza de vocês estarem me enviando depois, não precisa ser nessa aula, essa tabelinha com as respostas, tá? Para que eu possa anotar. Então, até a próxima, pessoal, e vamos à tarefa com muito capricho.